Alô, alô, boa tarde, salve, salve no ar os donos da bola, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A TV Minuto é aqui também é a Rádio Nativa, Band News, TV Band, e você se liga, Jornal Metro também bombando nos principais cruzamentos da região centro-sul da capital. No ar os donos da bola para todo o estado de Minas Gerais, principalmente para Montes Claros e região, onde temos uma audiência espetacular. Donos da bola no ar, Levi Coupe pode ter problemas para montar o Galo que enfrenta o Grêmio quinta-feira no Mineirão. Nossos repórteres trazem as informações e o treinador já assume que precisa de um atacante. Todo mundo já sabe, todo mundo já viu, mas a gente comenta isso aqui. No Cruzeiro, o Alisson quer se manter no time titular. Para isso precisa ficar longe das lesões que, aliás, atrapalharam e muito, cara. Esse é bom. Arrascaeta, outro bom. Aprimora a parte física para voltar ao time titular. A gente fala sobre a arbitragem também desse jogo entre Corinthians e Sport. Olha, não é ilegal, mas é imoral. É imoral. Porque você colocar um árbitro paulista para apitar, e outra coisa, né? Segundo informações, corintiano assumido. Aí você põe o cara para apitar Corinthians e Sport depois do que aconteceu domingo lá naquela... O Corinthians infringiu a lei, jogou com 2 goleiros. Aí põe um árbitro paulista, é que você deve evitar a CBF. Porque se acontece alguma coisa, acabou a carreira do cara. Pelo menos para mim, que eu vou chegar no jogo aberto e aqui no dia seguinte vou sentar a madeira no cara, né? Mas enfim, Kika Branco está aqui para registrar a sua mensagem. Ontem reclamações, vocês não estão respondendo as perguntas. Hoje nós vamos responder todas. Nossos comentaristas aqui estão, Eduardo Panzi, sempre azedo, Cadu Doné, meu ídolo, Dimar Oliveira, e você participa pelo @ os donos da bola MG. Já vamos sem perder tempo. O Galo de Levi Coupe pode ter algumas dores de cabeça. Aliás, o Levi Coupe pode ter, o Galo não tem dor de cabeça, não é? Então, para enfrentar o Grêmio, o Lucas Prato é um problema, né? Tem o Luan, será que voltam? Tem gente dizendo que sim, outros dizendo que não. Diogo Ramalho vai desvendar o mistério. Na tela! No empate diante do Goiás, foram apenas 2 chutes a gol. Procurei brigar, procurei o jogo a todo instante. É claro que não foi aquele jogo espetacular de um modo geral, mas eu fiquei satisfeito. Artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, Lucas Prato ficou de fora, lesionado. Nós acostumamos a jogar de uma certa maneira com ele, né? E ele é um jogador que nos ajuda bastante, né? Que prende bem a bola, né? E sentimos falta também dos jogadores de fora, do lado, que tem uma velocidade também que nos desafoga num momento difícil no jogo. De fato ele faz falta. Com Prato em campo em 32 partidas disputadas na temporada, o Atlético venceu 23, empatou 3 e perdeu 6. Já sem o argentino foram 9 jogos, 4 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória. O problema é que além dele existem outras interrogações. Luan e Carlos também se recuperam no departamento médico, além de Douglas Santos, que se machucou na última rodada. Mas essas dúvidas só começam a ser esclarecidas hoje, quando aquele portão se abrir. Caso Lucas Prato ainda não tenha condições de enfrentar o Grêmio, Guilherme deve continuar sendo a solução. Eu acho que jogo, eu não tenho motivo assim para sair, né? Mas tem que respeitar, tem que ver o que vai acontecer. E se precisar de mim um tempo, 2, 90 minutos, ou sei lá, eu estou pronto. Mas uma coisa é certa, jogue quem jogar. O Grêmio não terá vida fácil no Mineirão. A gente vai em busca de vencer a quarta, independentemente do adversário. É jogo difícil, como foi contra o Goiás. Eles vão peitar no muro aqui, né? Bom, o Guilherme falou, eu já quero aproveitar e destacar, cadê a Kika? Põe a Kika comigo aí pra gente já começar a destacar algumas mensagens do torcedor atleticano, inclusive porque temos polêmicas com respeito à arbitragem do jogo do Atlético também. Kika Branco, boa tarde, Kika. Boa tarde a todos. O torcedor está na bronca aí com essa arbitragem. O Lequinho G44 perguntando aqui, é verdade que trio de arbitragem paulista para apitar o jogo do Corinthians? Isso pode? O Wilson Tran diz que o árbitro é declaradamente torcedor do Corinthians. O Alexandre Venuto, Corinthians e Sport no Itaquerão com arbitragem paulista, começou a sacanagem. E o Alan Magno, pelo amor de Deus, qual foi o critério? Escandaloso. Por que eu chamei a Kika para já
introduzir o assunto, porque o árbitro que vai apitar o Atlético contra o Grêmio aqui, apitou exatamente o jogo do Grêmio no final de semana. E o Edu estava lembrando aqui, um árbitro apitou... Ele apitou Atlético e São Paulo. Atlético e São Paulo. Nas últimas 3 rodadas, 2 jogos do Grêmio, será o próximo contra o Atlético, e 2 do Atlético será o próximo contra o Grêmio. Eu nunca acreditei, tem gente aí que acredita, na lisura dos sorteios da CBF, na lisura das escalações da CBF, eu nunca acreditei. Aliás, eu não acredito em nada da CBF, em nada. Sorteio, em nada, absolutamente nada. E bobo de quem acredita. O sorteio para o jogo... Acho que a própria história da CBF nos últimos anos mostra que você não deve acreditar. Né? Ô Everton, pois não. O sorteio para o jogo, para o jogo Corinthians Sport, tinham 2 árbitros no sorteio. O Luiz Flávio, paulista, e o Marcelo Henrique, que é carioca, mas apita pela Federação Pernambucana. Então, um do Pernambuco, que não é de lá, e outro de São Paulo. Ganhou o sorteio, não sei se ganhou, foi sorte, enfim, o Luiz Flávio. É legal, segundo a CBF e a CBF está fazendo isso não é por falta de árbitro, não é para economizar a diária, não. Porque se fosse para economizar a diária, não colocaria o árbitro do Pernambuco para apitar em São Paulo. Ela está colocando para provar que há lisura, que não existe árbitro de federação X ou Y. O árbitro é da CBF. Se é legal, a gente não precisa discutir, porque se está acontecendo é porque legalidade tem. Mas eu concordo com você, é completamente imoral e expõe de forma necessária o árbitro. O maior problema não é para Corinthians e pode não ser para Sport, mas é principalmente para o árbitro, porque errar num jogo acontece. O árbitro ele é um ser humano, o ser humano está passivo de erro. Agora, o Luiz Flávio, paulista, dizem que ele é corintiano, nesse mérito eu não entro, porque eu nunca ouvi da boca dele. Ele erra um lance, como aconteceu em Corinthians e São Paulo, acaba com a carreira dele e ele é um bom árbitro. O Delson, que acho que é esse o nome, que é do Paraense, que apita Atlético e Grêmio, eu acho ótimo ele apitar, porque para mim é um dos melhores árbitros do Brasil hoje. Deixa o jogo correr. Foi muito bem Atlético e São Paulo aqui. Teve o erro do impedimento, mas foi o auxiliar, não foi dele. Mas ele apitou o clássico Grêmio Inter. Ele apitou recentemente Atlético e São Paulo. É desnecessário também, é expor esse árbitro a um problema no jogo Atlético e Grêmio, que favoreça a Grêmio ou o próprio Atlético, falar, poxa, mas está apitando muito jogo dessas equipes, não pode repetir. Então a CBF erra, ela expõe o árbitro, eu escutei alguns ex-árbitros, Salvo Espínola é um, ele pensa dessa forma também, e ele conversou com árbitros que estão atuando, não quis dizer nome, e todos, 100% dos árbitros com os quais ele conversou, são contra. Falou, olha... A gente vai apitar, mas para a gente não é legal. É uma exposição desnecessária. Então, para que a CBF está fazendo isso? Aliás, Sérgio Correia é o representante, ele é muito ruim. Ele não sabe nada, eu não sei nem se apitou. Se apitou, apitou pouco, porque a gente não lembra dele. Por que ele é o chefe de arbitragem da Confederação Brasileira de Arbitragem? Por que a CBF resolveu fazer isso? E por que num jogo tão importante como o Corinthians Sport, que vale vaga no G4, são equipes que estão brigando pelo título? Para que isso? Desnecessário. E eu vou dizer mais. Quando o árbitro prejudica, é curioso, ontem até postei no Twitter lá uma opinião de que o goleiro falha, sai do time. Como aconteceu lá no Vasco, Martin Silva. O zagueiro falha, sai do time. O técnico se equivoca, perde o cargo. O dirigente faz um monte de borroscada, continua no cargo. E o árbitro prejudica, como o Sandro Meirahit prejudicou o Cruzeiro naquele jogo contra o Corinthians, inclusive colocando até por água abaixo o título do Cruzeiro. E o cara não acontece nada com o cara. Eles tiram o cara de um... Aliás, não tira de rodada coisa nenhuma. Eles metem o cara para apitar Série B, Série C, dá uma viagenzinha para os Estados Unidos pro cara. Aí tem um amistoso aqui, outra colar, eles jogam o cara para fazer e não acontece nada. Gente, teve um jogo do Atlético contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, aqui no Mineirão, aqui no Horto. Salvo engano, foi o Rafael Claus que captou esse jogo. O Dória, dentro da área, deu uma voadora no pescoço do Luan e o cara segue o jogo. Tá de brincadeira. Então agora põe o Luiz Flávio de Oliveira para apitar. É um árbitro enérgico, né, como era o Paulo César, é um árbitro enérgico. Então o esporte está no bico do corvo. Está no bico do corvo, porque o árbitro,
quando ele quer prejudicar um ou outro, e não vem falar que a classe é toda honesta, não, porque não é não. Em todo segmento tem gente que não presta. Na arbitragem, também. Edilson Pereira de Carvalho. E dentro da CBF, mais ainda. Mas aí quando o cara quer prejudicar, ele não sai expulsando, ele não sai dando gol que não é, dando pênalti. Não, ele vai cozinhando, ele vai enervando o adversário. É um cartãozinho amarelo pro volante, um para cada zagueiro. Aí pega outro volante e dá mais um. Inverte uma faltinha. Inverte uma faltinha, né? Ser ele não dá desconto. E aí ele vai levando. Então eu tenho dó do esporte lá. Quem quiser achar que eu estou certo, bem. Quem não quiser, paciência. Fala aí, Hidro, boa tarde. Boa tarde a todos. Isso tem que evitar. Tomara que a pressão funcione, que eles troquem a arbitragem, mesmo que seja em cima da hora. Acho que não é bom para o próprio árbitro. Acho que é um caso até pior do que o de Atlético e Grêmio, porque o Delson é bom árbitro e é um problema menor. Eu também evitaria esse caso, o mesmo juiz apitando o mesmo time com frequência, mas para mim, se a gente tem que escolher um foco, o foco é no Paulista apitando o jogo do Corinthians. É mais bizarro, é mais errado. Acho que bem ou mal, o histórico do Corinthians de ser beneficiado acaba entrando nessa história, sim. Se fosse um mineiro apitando Atlético e Cruzeiro, também não seria legal, mas acho que o fato de ser o Corinthians traz mais os holofotes ali, porque o Corinthians tem um histórico de ser beneficiado em competições nacionais, já foi prejudicado em competições sul-americanas, mas isso é outra história. Nacionalmente é mais beneficiado do que prejudicado, é mais beneficiado do que Atlético e Cruzeiro, sem sombra de dúvidas, já foi beneficiado inclusive contra os dois, né? Atlético e Cruzeiro já foram vítimas do Corinthians em arbitragens que não foram as ideais. No caso, eu concordo com você que, claro, a CBF, questionar a ética da CBF é a coisa mais óbvia que tem, a coisa que menos existe lá é ética. Com relação aos árbitros, é óbvio que em todo segmento tem gente boa, tem gente ruim. Eu até acho que o Luiz Flávio não é um árbitro antiético, até acho que não também é o caso dele, mas de qualquer maneira não é legal, não é bacana. O Corinthians acaba de vir de chegar de uma rodada com um benefício gritante da arbitragem. São várias coisas que contraindicam essa escalação. Né? São vários árbitros que existem Brasil afora, é uma coisa fácil de ser resolvida, não colocar um cara nem ligado a Pernambuco, nem ligado a São Paulo, coloca, fica todo mundo feliz, tomara que revejam. Vão dar ronco para apitar, ué? Vai dar um jeito aí. Vão dar ronco, ué. Põe o... Eu não acho nem que o Ricardo Marques Ribeiro deveria, porque o Atlético tem interesse nesse jogo aí. Não estou dizendo que ele é cruzeirense ou atleticano, não, nem que se fosse, beneficiaria um ou outro, não é isso. Mas para não correr esse tipo de risco, que o Edu disse bem, totalmente desnecessário, sabe? Então põe um cara, traz o Daronco, sei lá, busca lá sei lá. E o Delson, Paraná, só uma observação. Busca lá no Amazonas. Esse aí. O Delson ele é do Pará, né? Pará, ele é do Pará. Pois o cara para apitar. Não podia colocar ele para apitar o jogo do Corinthians e o Luiz Flávio que acabou. Ele é o melhor juiz do campeonato, tá? O Delson, eu acho ele o melhor juiz. Deixa ele correr. Talvez até por isso que ele tem... Fala da arbitragem, aproveita para já falar também do Atlético, que o assunto, né, a gente até rodou o VT ali, era o Atlético e esses possíveis desfalques de Prato e Luan. Tem gente dizendo só que eles vão pro lembrando jogo. que o fato dele apitar por outra federação hoje, que é a catarinense, não impede a situação. Ele é um árbitro paulista. Isso é uma outra história. E a CBF se utiliza dessas situações. É outra federação. Não, e por isso que entrou. Mineiro, e por isso que entrou no sorteio. Então, quer dizer, são coisas. E aí já é escuso, já é estranho essa situação. E lembrando. É mineiro. Nasceu em Poços, né? Poços de Caldas. E lembrando que o Sport já reclamou na última rodada, porque foram dados 7 minutos, que foi exatamente quando o Atlético Paranaense fez. E o gol foi no oitavo, assim, exatamente. Digamos, né? Ele deu 7. Ele tinha que dar 7 porque ele deu um tempo técnico, tudo bem. Só que já ficou estranho. Daí o Sport pega o jogo com o Corinthians, com o árbitro paulista. Quer dizer, tudo muito estranho. Por mais que não tenha sido uma coisa assim, vamos dizer, planejada, vamos colocar entre aspas, é estranho. Num campeonato onde está sendo tão disputado. E vale lembrar o seguinte, o Atlético pode ser o campeão do turno já no jogo com o Grêmio, e aí por isso que a rodada é importante, se ele vencer e o Corinthians não vencer o Sport. Então, quer dizer, tudo isso combina para uma situação que não deveria acontecer. O que a gente está questionando, o Sport ter gritado ontem, ter soltado a nota oficial, vale nesse sentido. Eu não acredito que eles vão mudar, porque
porque não vão abrir. Não. E até porque a gente sabe, você conversa, claro, e você conversa com qualquer diretor de futebol, seja o Maluf, seja qualquer um, a comissão de arbitragem nem te recebe, eles não conversam com você, você manda e-mail, fala, tenta marcar, não existe. Então, não dá nem para questionar. Então, nesse ponto, eu acho que valeu o grito, valeu a nota oficial, é uma certa pressão, não sei se vai adiantar nesse sentido. E mais, já pensou? Os dois vão entrar pressionados, e aí? E qualquer coisa, quer dizer, o árbitro já entra com uma situação diferente de jogo, ele está sendo falado o tempo inteiro, ele mora lá, ele pode apitar por outra confederação, por outra federação, mas ele mora lá, e a pressão que ele vai enfrentar. Então são situações que o futebol não merece nesse momento. Como o Everton falou, nisso você expõe o próprio árbitro e você pode perder um dos melhores árbitros que o Brasil tem, né? Na verdade, eu nem sei se ele é tão bom assim, mas pelo menos é um cara com nome, um cara importante, assim. Pode ser perdido aí. E, gente, Copa do Mundo, o juiz não apita jogo do próprio país. Libertadores, o juiz não apita jogo que tem equipe do próprio país envolvida. Nas devidas proporções, é o mesmo raciocínio que você tem que utilizar. Olha, eu preciso que vocês falem do Atlético também, senão daqui a pouco a gente pula para o Cruzeiro. Ontem a turma falou que vocês fizeram a hora do Cruzeiro aqui. Olha, eu vou dizer, esse pênalti para o São Paulo, não dado no jogo contra o Corinthians domingo, foi um negócio tão escandaloso, mas tão escandaloso, sabe? Que eu fiquei até meio com pena, não é a palavra, mas preocupado com o Guilherme Dias Camilo, que é um baita de um bandeira. Sim. Eu acho que está entre os 2, 3 melhores do país. Tem sido bem aproveitado. Foi muito na cara dele, sabe? A desculpa do Voaden não ter visto, um jogador que está na frente, mas a velocidade do lance e tal. Pois não, ele estava perto do lance, inclusive. Mas, poxa, foi muito pênalti. Uma manchete, o Serginho do Sada não faria tão bem, né? Uma defesa daquela. Ele teve um movimento de braço. Pois cara. E aí, o Luiz Fabiano foi perguntado depois do jogo, se fosse na Arena Corinthians, não, eu teria dado, na hora, entendeu? Mas a história mostra isso, não é complexo de vira-lata, não, coitadinho da gente sempre sofre. Não é que a história nos mostra isso. Sabe? E o Corinthians estando a 2 pontos do Atlético, o Atlético tem sim que ficar com o olho desse tamanho assim, porque os caras, eles dão um jeitinho. É legal para muita gente que o Corinthians ganhe o título. Agora, tem gente que não acredita nisso. O Everton tá jogando pra galera e tal. Então tudo bem, fique com as suas convicções, eu fico com as minhas. Para mim existe sim esquema para favorecer um ou outro. Quem não acredita, paciência. Fala do Galo aí, Edu. Falando do jogo, bola dentro de campo, o Atlético vai depender muito dos treinamentos de hoje e de amanhã, né? Em relação a Luan e Lucas Prato. Eu, particularmente, não acredito que o Lucas Prato seja aproveitado para esse jogo de quinta-feira. Já o Luan, a chance é um pouquinho maior pelo que a gente conversa com o pessoal ligado à medicina, fisiologia. A questão do Luan eu fico mais otimista, ainda mais se ele treinar hoje. Então, passa muito em função disso. Em relação ao jogo, ainda remetendo o jogo de Goiânia, ontem eu estava escutando algumas entrevistas e faz sentido. A questão do gramado ser muito maior, aí você pescando o jeito do Atlético jogar, o Atlético é um time que joga no 1-2 toques. Você não vê o Atlético carregar a bola, você não vê o Atlético fazendo passes longos, é sempre 1-2, um pertinho do outro. E no Serra Dourada, isso desfavorece, o tamanho do gramado desfavorece esse tipo de jogo. Talvez isso tenha atrapalhado o Atlético e a volta a jogar num gramado já padronizado pode ajudar muito, ainda que tenha os desfalques do Luan e do Lucas Prato. A entrevista do Guilherme, que ele acha que pode ser o titular, vai depender, óbvio, da escalação ou não do Lucas Prato. Eu acredito que se o Prato não joga, o Levi vai permanecer com o Guilherme e o Atlético continua jogando. Mas deve mudar, tirar o Cárdenas e colocar o Dato. Deve mesmo, porque o Cárdenas realmente não dá. Aí eu voltaria com o Prato ou então com o Luan, se o Luan tiver liberado pelo DM para voltar a jogar. E se continuar o Guilherme, o Atlético continua daquele jeito, sem aquele centroavante fixo, homem de referência, porque o Guilherme não jogou dessa forma. Por vários momentos do jogo a gente viu o Guilherme mais recuado, Giovani Augusto entrando. Quando estava o Giovani Augusto recuado, entrava o Guilherme, ora era o Thiago Ribeiro, o Atlético fazendo essa troca diferente do que acontece quando o Lucas Prato joga. O Grêmio ganhou o jogo do Inter e está fazendo uma boa campanha, principalmente porque o Roger, embora não seja um treinador conhecido, chegou agora, já sentou na janela e com todo o direito. É impressionante a movimentação do Grêmio. É um time que tem lá suas limitações e tal, mas é um time que se movimenta demais. E outra coisa, é curioso, o Douglas é um jogador que é pesadão, criticado por muitos. Acreditando nisso, o interino do Inter deixou ele solto, deitou e rolou no jogo.
O Roger está fazendo um trabalho impressionante, né? Ele está levando esse time a patamares maiores do que todo mundo imaginava. E se você comparar o trabalho dele com o Filipão, com as mesmas peças, fica ruim para o Filipão. Muito. Porque é uma diferença gritante. O Grêmio tem jogado com um quarteto. O Luan, o Filipão não gostava do Luan. É brincadeira, né? Um dos melhores jogadores do campeonato. Eu defendi o Filipão, mas chegou uma hora que É não da mesma mais. geração do Alisson, né? Os dois jogaram juntos em seleções de base aí. São até muito relacionados um com o outro, muito parecidos, mais ou menos do mesmo nível. O Luan tá jogando mais porque não se machuca, né? Então tem sequência. O Grêmio joga com um quarteto ofensivo ali muito interessante. O Luan, o Juliano, o Douglas e o Pedro Rocha. Esses 4 homens ali têm se movimentado bastante. O Luan pelo lado, às vezes se infiltrando, virando centroavante. O Douglas centralizado como armador. O Juliano, o Roger recuperou, porque com o Filipão também não estava jogando, né? Fez o primeiro gol no Grenal. Chega embalado, é um jogo difícil. É o principal jogo da rodada. E você falou ontem, Everton, comparando o Cárdenas e o Dátulo. É claro que, em geral, são características um pouco diferentes. Dependendo das circunstâncias, você pode preferir um ou outro, dependendo do posicionamento. Em geral, o Dátulo é mais jogador do que o Cárdenas. Isso é uma coisa que todos nós concordamos aqui. E acho até compreensível ele colocar o Dátulo, porque o Cárdenas teve a chance dele e não respondeu bem. Agora, eu continuo batendo na tecla. Nenhum, nem outro, nesse esquema, pelo lado, é o ideal. Né? A volta do Luan seria fundamental, porque é interessante ter pelo lado alguém de velocidade. Tanto que o Marcos Rocha... Tanto que o Maxwell era titular quando o Luan não jogava. Não, e o Marcos Rocha, o futebol dele não rende. Porque o Dátulo, eu não estou diminuindo o Dátulo. Eu acho que o Dátulo é uma peça interessante para ser reserva do Giovanni Augusto e para ser uma peça quando o Levir for mexer no esquema, deixar o time com um só volante. Porque de uma forma ou de outra, ele joga por dentro, onde não é necessário tanta velocidade assim. O Galo precisa de 2 homens de lado, o Thiago Ribeiro vai jogar aberto pela esquerda, provavelmente, e essa peça do outro lado precisa ser alguém de velocidade. O Cárdenas não funcionou bem por ali, e o Dátulo é um bom jogador, mas não é de velocidade. Então, eu fico um pouco preocupado, confesso. Eu queria que o Luan voltasse, porque o Galo precisa de velocidade pelos lados. Lembrando que na Copa do Brasil não tem nem o Thiago Ribeiro, então já ficam 2 problemas. De vez. Mas eu acho que, pelo que a gente está acompanhando, pelo que a gente conversou hoje com o pessoal do Atlético, a volta do Luan é quase certa. O prato é muito difícil, porque não é uma conta, não abriu nada, e não tem isso, mas existe uma preocupação de que não haja um descanso maior, e pelo nível de exigência dessa partida... Gilmar, eu preciso interromper. Claro, Doutor Rodrigo Lasmar, ao vivo conosco, ótimo. está na linha, ninguém melhor que ele para falar sobre esses jogadores que estão fora do time, se voltam ou não para o jogo de quinta-feira. Doutor Rodrigo Lasmar, muito obrigado por ter atendido a nossa produção, ao vivo nos Donos da Bola. Luan e Prato, qual é a situação dos 2 jogadores para o jogo de quinta? Um abraço, doutor. Doutor Rodrigo? Doutor, desligou. Então daqui a pouco a gente volta. Não tem problema, tenta de novo que a gente vai falar com ele. E é importante ele falar, e as informações são essas, né? De que, e a gente tem que lembrar também o seguinte, no caso do Luan, ele não foi ao Serra Dourada também pelas dimensões do gramado, pelo tipo de jogo, para não forçar mais uma situação. Então é possível que ele... E tem uma outra coisa, com o Luan e o Guilherme, você já tem uma situação melhor. Né? Essa bola vai chegar com mais velocidade, você vai ter uma característica melhor nesse momento que o Atlético precisa de uma vitória em cima do Grêmio para consolidar uma situação de turno. Agora, no caso do Lucas Prato, você forçar ele num jogo desse, com esse nível de exigência, com uma contusão que ainda pode trazer, né, uma consequência pior, é desnecessário. Você tem um campeonato todo pela frente. Né? Acho que o Atlético consegue segurar por ali. E vale lembrar da questão do Roger, e a gente comparando essa questão do Luiz Felipe Scolari, uma declaração que eu acho que é fundamental, que é o fato de você montar uma equipe, seleção brasileira é uma coisa, você escolhe o seu esquema de jogo e escolhe os jogadores para aquilo. Já está aí? Doutor Rodrigo, agora sim. Doutor, me ouve, doutor? Doutor Rodrigo Lasmar, boa tarde. Bom, não estamos conseguindo falar. Alô? Doutor Rodrigo Lasmar, boa tarde, doutor. Boa tarde, quem fala? Everton? Everton Guimarães, ao vivo aqui nos Donos da Bola. Everton, tudo bem? Muito obrigado por ter atendido a nossa produção. Doutor, ninguém melhor que o senhor para falar da situação do Prato e do Luan para quinta-feira. É evidente que ainda temos 2 dias antes do jogo, não é? Como é que fica a situação? Há possibilidade de otimismo para a volta dos 2, ou pelo menos um deles joga, doutor? Doutor Rodrigo? Meu Deus.
Meu Deus. É que o telefone celular, você faz tudo com ele. Verdade. Você filma, você fala no seu... Verdade. Você só não consegue ligar. Eu vou ligar do meu telefone. Também. Espera aí, então espera. Deixa na tela aí que eu vou ligar agora. 9129... Não vai falar. Eu não vou falar o número, gente. Me ajuda aí. Fala o restante aí. Já falou mais que devia. Não, mas ninguém vai descobrir. O telefone é complicadíssimo. Doutor Rodrigo Lasmar, estamos tentando falar com ele aqui. Não dá, é difícil demais. Eu fico muito triste com isso. Doutor Rodrigo, agora sim, agora a gente consegue falar. Agora o som tá bom. Então vamos lá. Qual é a real situação de Luan e Prato para o jogo de quinta-feira, doutor? Bom, os dois estão na fase final de recuperação. O Luan já começou a treinar com bola, vem se sentindo muito bem, já fez todo o trabalho físico. Hoje à tarde ele vai ser reavaliado e vamos discutir com o Levir a real situação deles. Vamos tentar colocá-lo aí no treino e ver como é que será a sua resposta. O Prato, o tempo ainda foi curto, não tivemos ainda um tempo tão grande de recuperação. Mas ainda existe ainda um fio de esperança. Vamos aguardar um pouquinho mais, temos ainda 2 jogos e a situação dele é um pouco mais difícil. Nós estamos aí trabalhando muito para que ele possa se recuperar. Perfeito. Então a torcida pode ficar um pouco otimista com a volta do Luan. Do Prato é mais complicado. Vale a pena correr o risco com o Prato, doutor? Você acha que vale a pena ou é melhor realmente que ele volte no jogo contra o Joinville? Aliás, contra o Joinville não, contra a Chapecoense. A Chapecoense, isso, no final de semana. Nós não queremos correr risco, até porque o campeonato é um campeonato longo e nós ainda não estamos nem na metade da competição. Precisamos dos jogadores inteiros, então ele só vai jogar se realmente ele estiver em condições. Exatamente por isso é que nós estamos sendo cautelosos, aguardando um pouquinho mais, observando como é que ele se encontra. Ele já está sem dor, mas é importante ter uma segurança grande, que ele está bem, porque caso contrário é melhor realmente recuperá-lo totalmente para o jogo do final de semana. E a situação do Carlos, doutor Rodrigo? O Carlos é uma situação um pouquinho mais complicada, teve uma entorse no joelho, ele ainda demora um pouquinho mais para se recuperar, ele está fora desses próximos jogos, e eu acredito que um tempinho um pouquinho mais longo, talvez uns 10, 15 dias aí para ele ter condições de voltar. Qual jogador que o senhor atendeu hoje pela manhã que pode assinar com o Galo nas próximas horas? Nenhum. Tentei fazer não atendi ninguém. Tentei fazer uma pegadinha, mas não funcionou. Doutor Rodrigo, muito obrigado por ter atendido a nossa produção aqui. Muito obrigado pela vinda por telefone, que é difícil, né, que a gente não consegue falar. Muito obrigado, boa sorte aí nos próximos jogos. Obrigado, um abraço a todos. Tá aí então, doutor Rodrigo Lasmar. Era o que a gente dizia. Aqui, né? O Prato tá mais não próximo vai da bola. mesmo, porque é aquilo que a gente disse, pode perder um jogador tão importante para uma sequência de campeonato. E no caso do Luan, já é a recuperação, ele não foi ao Serra Dourada exatamente, mas na questão de segurar um pouco mais, e aí eu acho que já ajuda bem o Atlético nesse sentido de estar aí na frente, de ser ofensivo contra o Grêmio. Só para completar o que eu estava falando do Roger, e que acho que é muito bacana a gente dizer sobre isso, né? É a formação que ele fez. O Roger, ele não chegou e falou assim, o meu esquema tático é esse, os caras vão ter que encaixar. Não. Ele fez um esquema de acordo com o que ele tem nas mãos. Acho que isso difere de treinadores que chegam querendo impor uma situação, né? Ele não, ele fez o aproveitamento de cada um que ele tinha. Talvez por isso que o Luan não rendesse com o Luiz Felipe. Nós vamos falar do Cruzeiro agora, só rapidamente. Ô, Kika, tem alguma outra mensagem do torcedor do Atlético com respeito aos desfalques, ou até mesmo a arbitragem, Kika? Então, temos aqui algumas questões. O Marcelo Richard quer saber, vocês não acham que o Guilherme está falando muito e jogando pouco? Meu Deus. O Edson Carlos, por incrível que pareça, depois que perdeu o Michael Suel, o Galo não teve ataque suficiente. O Sandro Sávio disse, apito amigo sempre vai existir, temos que lotar os estádios e motivar os nossos jogadores sempre. E o Rui Maia, gostaria de saber se há alguma novidade sobre a contratação do velocista que o próprio Levi disse que estava procurando. Muito bem, daqui a pouco vocês respondem, vamos dar um pulo ali do outro lado da lagoa, como diria aquele antigo locutor, porque com um gol e uma assistência, Alisson, bom de bola, foi o destaque da vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras. Aliás, espera se manter longe das lesões, é o que a torcida também espera, né, Alisson? Para se firmar de vez no time titular. André Salles, o galã da Band, traz as informações. Um gol no primeiro tempo e uma assistência na segunda etapa. O meia Alisson fez a diferença na vitória sobre o Palmeiras. Estou muito feliz também, cara, de estar podendo fazer o que eu mais amo, como sempre eu estou falando. Então espero sim, agora, poder fazer tudo correto aí novamente nesses dias que vamos ter até quinta-feira na hora do jogo.
O talento do meia, de 22 anos, chama a atenção dos companheiros, ainda mais quando o companheiro recebe o passe e marca o gol. Creo que él tiene muchas cualidades y lo ha demostrado, ¿no? Bueno, es un jugador que ayuda mucho al equipo y obviamente que a nosotros los que jugamos adelante nos facilita. Bueno, como me tocó a mí hacer el gol, creo que bueno, se te hacen las cosas más fáciles. Na quinta-feira, diante do Joinville, Alisson vai completar a terceira partida seguida como titular do Cruzeiro, sequência que o jogador ainda não conseguiu superar neste ano. Por causa das lesões, Alisson disputou apenas 6 partidas neste Brasileirão. E olha que já vamos para a 18ª rodada. A importância do jogador é tanta que justifica um trabalho personalizado por parte da comissão técnica. Tudo para que o meia fique longe das lesões. É escutar os profissionais que tem aqui dentro, que são grandes profissionais, que querem sempre o nosso melhor. Então espero que eu possa estar obedecendo também, acatando as ordens dele, para que eu possa dar uma sequência boa esse ano aí. Treinamento e conversa para evitar novas contusões e permitir que Alisson faça o que mais sabe. Será que desta vez o meia consegue a tão esperada sequência de jogos? Eu vou insistir na pergunta. Vou começar com você. Dá para mudar as características e ele ser... Gente, eu não estou dizendo que essa é a minha opinião, que tem que ser, não. Estou só perguntando. Mudar as características dele, ao invés de jogar mais aberto, ele ser o cara para organizar esse time, ou definitivamente não, na sua opinião? Olha, a gente já perguntou isso até para o Marcelo Oliveira, quando ele veio aqui ao programa, uma das vezes em que ele esteve presente aqui no estúdio, e na época, em outras circunstâncias, eu nem lembro por que eu perguntei isso, eu lembro que eu mesmo perguntei, e ele falou que prefere o Alisson pela esquerda mesmo, que não gostaria de ver o Alisson adaptado jogando por dentro como um armador. E no caso do time atual, nem faz sentido pensar em algo assim, porque o time não tem um armador por dentro, né? O time joga com o Williams mais recuado, o Henrique saindo um pouquinho, o Charles ou o Fabrício saindo um pouquinho mais, e depois 3 atacantes. Não tem essa figura de um armador centralizado. Ele tem o Alisson pela esquerda, alguém pela direita, normalmente o Marinho, que muita gente quer que saia do time, e lá na frente um centroavante. Então, ele não está jogando mais numa função com o armador. Então, nesse time nem tem essa figura de um armador, de um camisa 10, de um meia. E mesmo se tivesse, Everton, eu acho que o Cruzeiro tem outros jogadores que poderiam ser adaptados a essa função e não o Alisson. O Alisson é melhor jogar pela ponta mesmo, onde ele funciona melhor. Se for voltar a jogar com o armador, acho que o Gabriel Xavier joga melhor por dentro. O próprio Arrascaeta, que funciona bem pelo lado, mas em termos comparativos com o Alisson, eu acho que se adapta melhor por dentro. Acho que o Alisson, ele é ótimo. Acho que ele pode jogar em vários lugares, mas não perder o melhor dele. Acho que o melhor dele vem pelo lado, ele indo para cima do lateral, indo para cima do zagueiro, no drible. Então acho melhor pela esquerda mesmo. Gostaria de ouvir. Antes só mandar um abraço aqui para Pamela Brito, está dizendo que gosta muito do programa. E a Poli Paz também gosta muito, sempre participa conosco aqui. Muito obrigado pela audiência qualificada. Ô Everton, até antes de falar da questão do Alisson, falar sobre a que a gente falou ontem da renovação do Fábio, eu não podia dar números ontem, porque quem passa para a gente pede, olha, evita de falar números e tal, mas ontem à noite já saiu para o Conselho do Cruzeiro os valores, já tem muita gente falando. Então, o que o Fábio pediu de salário era em torno de 700 mil mês de salário, é um salário muito alto. Eu não tenho os números de luvas, mas dizem que o valor das luvas também é astronômico, altíssimo, mas que o Cruzeiro diz que com esse valor não iria nem conversar, mas que já houve uma queda no pedido do Fábio de salário e luvas, e que as coisas já estão sendo encaminhadas. Então, o primeiro pedido do Fábio, 700 mil de salário por mês, mais luvas, mas, segundo informações, isso já caiu um pouco e parece que pode acontecer. Mas se acontecer, segundo quem me passou dos 700 mil, teria que ser por bem menos de 700 mil, algo em torno de 50% disso ou menos. Aí vamos ver se o Fábio vai diminuir essa outra informação. Não, pode. Cadu, hoje batendo um papo com o Rogério Assis, que é um tremendo de um narrador, ela da Jovem Pan, está na 105 lá de São Paulo, e o Rogério Assis me passou uma informação, como não pediu o segredo, e nem que eu dissesse que ele havia me falado, né? Ele disse que o Valdívia não quer seguir para o futebol do Oriente Médio, quer ficar no Brasil. Será que eu acho que agora o Valdívia vai querer meio que dar uma resposta ao Palmeiras, como fez na seleção. Será que não seria a hora do Cruzeiro, de repente, tentar novamente
Até para as pessoas que às vezes não têm TV a cabo ficarem sabendo, o que o Valdívia tem falado do Palmeiras nos últimos dias, na ESPN principalmente, no Bola da Vez e no domingo no Resenha, né, os 2 programas que ele foi da ESPN. No Jogo Aberto ele falou. No Jogo Aberto também. Mas teve uma cena que você até apertou bastante ali nas perguntas no Jogo Aberto, que foi até primeiro, eu acho, do que esses 2 programas que eu estou falando. Mas é porque no Bola da Vez ele levantou da cadeira quando falaram do Alexandre Matos, né? Falaram, você está sentado na mesma cadeira com o Alexandre Matos. Ele fez menção assim, não quero nem sentar nessa cadeira então. Ele está realmente contra o Palmeiras publicamente. E com relação ao Fábio, só um número que é interessante, o Fábio sempre é muito relacionado ao Rogério Ceni, né? Porque é um ídolo, um cara que está há muito tempo no clube. O Rogério Ceni, que é o dono do São Paulo, ganha em torno de 400, 450 mil. Né? Então, para a gente ter noção do quão alto é esse valor que o Fábio está pedindo. E mesmo quem defende, o cara é ídolo, como eu mesmo defendo, esforços têm que ser feitos, eu também acho. Sim. Mas até para o Rogério Ceni, no São Paulo, que é uma coisa que sobrepõe qualquer comparativo, né? A gente compara com o Fábio, mas não chega no mesmo patamar. Não estou falando de qualidade de goleiro, estou falando de ser dono de tudo. Histórico, tal. Nem o Rogério Ceni ganha isso tudo. Eles até tinham um papo antigamente no São Paulo que chamavam Teto Rogério Ceni. Ninguém ganha mais do que ele, que ganharia nesse valor. Mas você é a favor do Fábio ter o maior salário do grupo? Eles até pararam, só para completar, eles até pararam de jogar essa lorota, porque não é verdade. O Rogério Ceni ganha isso, mas tem gente que ganha mais. Então eles até pararam de jogar essa informação no ar, que não corresponde muito bem à verdade. Eu não sou favorável a ter isso como uma regra fixa, Everton. Eu acho que o futebol tem que ter flexibilidade. Ele tem que ser um dos maiores, mas o clube às vezes tem que trazer um cara, um atacante que costuma ser mais caro. Acho que não tem que ser ciência exata, assim, sabe? Ele tem que ser valorizado, ele tem que ser um dos maiores, sim. O Fábio não pode olhar para o grupo e falar, tem 500 caras ganhando mais que eu aqui. Claro que não. Mas um ou outro, acho que não pode ter esse negócio. Teto com o nome de um jogador. Tem que ter uma certa flexibilidade. Mas eu fico imaginando, Dimara, o Fábio... o Fábio me parece um cara muito centrado, né? Não fica muito ligado nessas questões. Me parece. Porque em momento algum ele questionou que se pagava, por exemplo, ao Júlio Batista. Não. Júlio Batista vem ganhando um caminhão de dinheiro, em momento algum Mas isso é um erro, isso é uma coisa assim, o Júlio Batista, a contratação não foi um erro, né? É oportunismo a gente dizer agora que não deu certo. Todo mundo elogiou na época, é um bom jogador. O que foi um erro é que é uma coisa tão fora da curva que acho que é até complicado o cara reclamar, assim, porque não foi uma comparação, eu estou ganhando menos do que pessoas... Foi um negócio tão esdrúxulo. Algumas coisas do Cruzeiro, o contrato com o Tinga foi um negócio, um negócio absurdo, pelo tempo, né, pelo custo-benefício. Esse negócio do Júlio Batista foi um malucaço. O negócio foi tão bom para ele quando ele veio, que ele renovou, segundo informações, por muito menos do que ganhava. Eu não estou aqui para discutir salário de jogador, não. Segundo o presidente, sim. Altos executivos das empresas mais importantes do mundo, eles não ganham 30%, 40% do que ganha o jogador. Mas só para responder essa questão... as contratações da Era Ziza no Atlético. As coisas esdrúxulas que depois entravam na justiça, ganhavam um caminhão de dinheiro. Meu Deus. Mas nessa questão do Valdívia que você colocou, e acho que ele seria perfeito para o Cruzeiro no momento que o Cruzeiro está, eu acho, nos bastidores... sim, pelo momento, talvez, sim. Eu acho perfeito. Mas chegaria para vestir a 10. Eu acho. Mas aí ia ter que mudar o esquema, né? Mas ficaria melhor. Eu não sei qual é a relação do... Vamos ligar para o Lucha para perguntar qual é a relação dele com o Valdívia e se há possibilidade? Mas eu acho que a gente pode perguntar também qual é a relação do Cruzeiro com o Palmeiras hoje. Porque vamos combinar, não deve ser das melhores. Para você ter um acerto com o Valdívia, e aí até teria que acontecer, e teria que ter essa história, porque a história do Fábio em São Paulo é muito forte. Mesmo que o prazo venha a público como ele veio e disse assim, olha, para mim sair do Palmeiras, eu tenho que... Uma grande equipe só não serve porque o Palmeiras é gigante. Ele já mostrou que ele tem o interesse de ficar. E mesmo assim, se continua falando na situação do Fábio. Então, como que você negocia com uma equipe, um jogador, que no caso do Valdívia, além de todas as outras histórias que nessa temporada levaram o Cruzeiro a ter desgaste com o Palmeiras, e aí vale a gente contar aqui também que o Marconi Barbosa, antes de ir para o Fluminense, a proposta era para o Palmeiras, e ele poderia ter ido para o Palmeiras,
E aí os dirigentes do Palmeiras falaram assim, olha, a gente não quer mais ter esse tipo de atrito com o Cruzeiro. E o Fluminense deu muita grana para ele também. Deu muita grana. Mas o do Palmeiras também era muito boa, porque está ficando difícil a relação. Então vocês imaginam que não deve estar uma maravilha. E aí você acaba perdendo a chance de ter um jogador como esse. E uma coisa é certa, o Valdívia não joga, mas no Palmeiras não tem como jogar. Esse tipo de situação que ele está colocando lá, não tem. Vai sair ele falou no jogo aberto. Não tem como. Só que agora ele mudou de opinião. Ele ia embora, entendeu? E agora ele quer ficar. Eu entendo mas ele tá esperando que o time quer torcida, contratar o Valdívia, vai contratar hoje um jogador diferente. Eu tinha falado. Que passou pelo Palmeiras. Agora ele vai querer jogar e mostrar ao Palmeiras que ele tinha o seu valor. Eu tinha falado, inclusive estão falando dele no São Paulo, hein? Olha isso. Mas aí acho que não vai mesmo. Eu tinha falado quando da primeira vez que ventilou o nome dele no Cruzeiro, aqui mesmo. Eu sou fã do Valdívia, eu acho que deveria contratar assim antes da Copa América, que ele fez uma baita Copa América, jogou todos os jogos, se doando ao máximo, não teve problema nenhum de lesão. Eu sou fã do Valdívia. Se viesse pro Cruzeiro, pro Atlético, pro América, qualquer time daqui, eu ia achar excelente contratação, claro, dependendo do que se for pagar para ele. Porque não se pode fazer loucura. A gente não pode esquecer nunca, e aí entra esse caso do Fábio também, que o clube é muito maior que o atleta. Tem que ser responsável. Se ele vier para o Cruzeiro dentro de uma realidade, um salário razoável, será uma baita contratação. Eu também acho que seria uma boa, nesses termos que o Panzi está falando, dentro de um salário razoável. É claro que vai ser alto. Quando a gente diz razoável, é não ser absurdamente alto, não ser alguma coisa fora da curva. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa também. O Valdívia até tem bons argumentos para criticar o Palmeiras quando ele dá essas entrevistas, mas ao mesmo tempo assim, ele não topou o contrato por produtividade. Que se fosse efetivado, o salário chegaria a 400 e alguma coisa. Que seria um valor alto. E todo mundo coloca um ponto de interrogação na parte física do Valdívia, não joga com frequência, e ele não quis isso, né? E não era um contrato ruim para ele. 130, então você vê que é um cara, às vezes, difícil de lidar também, né? 130 mil, mais 60 mil por jogo. Por jogo. O técnico não escala. Na pior das hipóteses, se ele fizesse 4 jogos no mês, 4 vezes 6, 24, 240, 370 mil. E se o treinador não escala, cara? Né? O questionamento dele foi esse. E se eu tomo uma pancada no jogo e fico fora? Por isso ele não aceitou. Ô, Kika, tem mensagens do torcedor do Cruzeiro aí, Kika? Temos sim. O João Xavier quer saber se o Vanderlei deve mesmo manter o time para o próximo jogo. O Xavier Pensador pergunta se a Arrascaeta poderia jogar na função do Marinho. O Célio Dias diz que o Alisson é muito bom, precisa firmar fisicamente para dar mais frutos. Lucas Alexandre, acho que Marinho deveria dar lugar ao Gabriel Xavier. Fernando Rocha, Fábio pediu alto porque sabe que vai ter que carregar o Cruzeiro esse ano e o ano que vem. E o oficial Lucas A quer saber se o Rafael teria condições de substituir o Fábio ou se teria que contratar. Mas o Célio que falou do Alisson, o Alisson não é bom, é bom. Agradeça aí, agradeça para mim aí. A porta. Né? Passou e bateu a porta. Tem boas perguntas. Então, eu faria 2 alterações. Então, vamos para o break, na volta vocês respondem? Claro. Mas vai responder mesmo, rápido intervalo. Então a gente volta em 2 minutos, não saia daí. Estamos tentando contato com o Lucha. Se conseguirmos, aí a gente vai perguntar sobre se interessa o Valdívia ou não. Até já. Os donos da bola.